havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Versículo 3 fala assim: Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? A vocês 4 que vão se batizar hoje, é um dia muito importante da vida de vocês, porque nesse dia do batismo é o momento que vocês irão transformar a vida de vocês. Transformar, eu digo do quê? Das coisas físicas que vão trazer uma compreensão espiritual muito profunda na vida. Porque, na verdade, quando a gente decide obedecer, e batismo é obediência, viu? Tenho deixado isso muito claro. Às vezes as pessoas pensam que batismo é sentimento. O batismo não é sentimento, o batismo é puramente obediência. Porque se nós obedecermos às ordens descritas por Jesus, nós seremos abençoados. Porque quando se... Deixa eu te abrir um parênteses. Quando a gente obedece, não tem como ter injustiça. Entenda isso que é muito profundo. Nós, seres humanos, muitas vezes nós agimos parcialmente com as coisas, né? É natural você gostar mais de algumas pessoas, menos de outras. É natural a gente não ter afeição por algumas pessoas. Tudo isso é natural. E não ter afeição não quer dizer que você não goste ou você deixe de amar. É uma questão de convivência. E Deus não é parcial com ninguém. Nós precisamos colocar em nossas mentes é que todos nós somos criaturas de Deus. E precisamos, por intermédio de Jesus, entrarmos no reino de Deus através da justiça. E a justiça que Deus propôs para nós é crermos em Jesus. Outrora havíamos sido afastados de Deus pelo pecado original lá do Éden. Aí muitas vezes a pessoa fala assim: mas não é justo eu ter que pagar o erro da Eva e do Adão. É justo porque Jesus se fez justiça por nós e por ele nós estamos entrando de volta nos céus. Eu quero que você entenda que a igreja é de Deus. Cristo é o facilitador. Jesus Cristo veio. A importância de Jesus Cristo como homem, grava bem isso, que tomou o nome de Jesus de Nazaré na face da terra, era para provar que a criação de Deus sempre foi perfeita. Viu? O erro estava no ser humano. E erro nas suas escolhas. Porque Adão e Eva tinham já a liberdade, o livre-arbítrio. E Deus os ensinou. Isso foi justo. Deus falou: olha, de tudo aqui vocês podem tocar apenas dessa árvore. E Satanás foi bater justamente aonde? Aonde foi a fraqueza do ser humano. Porque o ser humano podia ter falado: não quero, vou obedecer. Mas a desobediência se tornou parte da nossa vida. Inclusive nos dias de hoje, lidamos muito facilmente com isso. E hoje é mais fácil desobedecer do que obedecer. Em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, a desobediência está fazendo parte da nossa vida. Quantos de nós, ao recebermos uma multa em casa, não ficamos chateados? Ou você fala assim: nossa, levei 5 pontos na carteira. Graças a Deus por essa multa. Viu? Mas a multa não está errada. Errada estávamos nós que estávamos não agindo conforme foi pré-estabelecido. Né? Se o radar fala que é 60... Né, Miriam? Você passa a 68, você já levou a multa, porque considera-se 10. Eu estou expert em radar, cara. Se você quiser, não vou te dar informações sobre radar. Mas tá lá, é pré-estabelecido lá o negócio. Você fez errado, pagou. Paga com dinheiro, paga com pontos na carteira. Você casou. Legal. Muitas vezes, para nós casarmos, nós desobedecemos pai e mãe, né? Não casa. Mas a moça vê os gatos na vida, né? Que, mãe, mas ele é um gato. Casou com o gato. Coisa mais difícil deve ser casar com um gato, né, irmãos? Dorme o dia inteiro,
Aí as nossas escolhas trazem-nos para nós coisas muito profundas, porque no começo a gente não quer analisar criteriosamente as coisas. Um dia você precisa chegar na casa do seu noivo, da sua noiva de manhã e pega levantando da cama para você ver que você vai ver a pessoa in natura, né? Aí você encontra com uma situação que às vezes é diversa daquela que você encontra de tarde, mas é a tua escolha, você vai fazer escolha. E Nicodemos era um cara que ele resolveu fazer uma escolha. Nicodemos, um cara participante da Suprema Corte, lá de onde eles estavam. Então não era uma pessoa leiga, era uma pessoa estudada, era uma pessoa que alcançou os seus objetivos, mas era um homem natural. Um homem natural. Ele começou a sua vida pública, chegou a uma posição de destaque na sua sociedade, mas um dia ele foi uma pessoa observadora. E ele procurou fazer uma escolha certa. Assim como Eva fez uma escolha errada, Nicodemos já fez uma escolha certa. Ele foi procurar Jesus e falou assim: você é mestre, que as coisas que você faz, nenhum ser humano normal faz. E eu quero entender por que você tem esse dom e por que você faz assim. Jesus responde para ele que ele precisava ter a diferença do poder de Deus na vida dele. E quando Jesus lhe propõe o batismo, Nicodemos, ainda sem ser batizado, era um cara excepcionalmente natural. Quando Jesus fala ali, é preciso nascer de novo. Ele fala: você está me pregando a regressão? Jesus, quando fala Jesus arrasou, né? Eu via Jesus, quando eu leio esses trechos, eu vejo Jesus um cara muito alegre, né? Jesus era um cara, para mim, era um cara muito de boa. Tudo que as pessoas falavam, ele falava assim: em verdade eu vou te falar. Ele fala assim: quer dizer, você não entendeu, né? Mas eu vou explicar para você. E Nicodemos, quando ele riu, aí Jesus riu e fala para ele: não, cara, não estou te falando que você precisa regredir, não. Você precisa nascer da água e do Espírito. É onde Jesus propõe para ele o batismo, que é o que nós estamos propondo para vocês nessa manhã, ser batizado. Sobre batismo, falar um pouco em Mateus 3,11, diz assim: eu em verdade, João falando, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando Jesus veio como Jesus de Nazaré, ele se submeteu ao batismo. João, que foi um profeta antes dele, na mesma época, mas queria se opor a batizar Jesus, porque João já sabia, já tinha um entendimento espiritual. Então no versículo 13 do capítulo 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado com ele. Mas olha o que o João falou. João falou assim: eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus respondeu para ele: não, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele permitiu e batizou João. E João batizou Jesus. No 16 fala assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, e uma voz lhe dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Amém? Quando Jesus fala para João: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça, fazia chegar nos tempos de hoje o que nós estamos vendo. Porque você já pensou, se nós como seres humanos fôssemos analisar quem teria direito de salvação ou não? Você já pensou a maracutaia que ia virar isso aqui? Nós temos dificuldade de escolher representantes para nós. Hoje é um dia especial, por favor, saia daqui. Se você ainda não votou, vote. Nós temos dificuldade de escolher representantes para administrar o nosso dinheiro. Porque a política nada mais é, o poder está sobre o povo, né? Aliás, já diz, emana do povo. Aí nós escolhemos pessoas para administrar nossos impostos. Amém? Isso é o que faz um executivo. Prefeito de uma cidade administra o nosso dinheiro. Aí a gente coloca os vereadores para fiscalizar o executivo e apresentar leis a nosso favor, para usar o nosso dinheiro. Aí você vê que a cada 4 anos, o que a gente faz? Escolhe bem ou escolhe mal? O olhar de metade escolhe bem, o olhar de metade escolhe mal. Depois troca as eleições, aqueles que estavam satisfeitos ficam insatisfeitos com a próxima administração. E se você fizer uma análise crítica, você vai ver que essa é a rotatividade.
Agora você imagine como é que nós iríamos escolher pessoas para ir para o céu. Aí iríamos escolher pelo peso. Ah, quem pesa mais de 100 não vai. Bom, quem pesa menos do que 50 não vai. Ah, só vai quem usa barba. Quem torce pro Palmeiras, vai, com certeza. Vai cair para o segundo lugar. Não vamos falar de futebol. Você pensou? Aí Deus criou a linha de justiça. E a nossa justiça chama-se Jesus. A linha de justiça que eu e você precisamos conhecer chama-se Jesus. O Jesus de Nazaré, o Deus que encarnou como homem, veio e mostrou que ele pôde obedecer todas as coisas do Pai, ao ponto de obedecer e criar expectativa nas outras pessoas. Porque Nicodemos não veio por Jesus porque ele era pobre, porque precisava de uma cesta básica, porque estava doente, porque precisava de uma cura. Nicodemos é a expressão de uma pessoa da razão. Eu tenho pedido sempre para vocês, separem as emoções da razão, viva pela razão. Não viva muito por sentimento. Sentimento é meio perigoso. Porque eu sempre te peço, não tome decisões, nem quando você está muito alegre, nem muito triste. Que certamente essas decisões serão ruins. A decisão, ela tem que ser tomada na razão. E Nicodemos é a cara da razão. Cara bem de vida, bem postado, estava entre os melhores da cidade, mas ele percebeu que Jesus tinha algo diferente. E nessa percepção ele vai conversar com Jesus. Mas ele ainda foi como um cara natural. Mas a linha de justiça de Deus chama-se Jesus de Nazaré, e agora para nós o Cristo que ressuscitou dos mortos é a linha de entrada para nós irmos para o céu. E quando Jesus fala isso para João, fala, deixa por agora. Eu vejo também na pessoa de João Batista, um cara esplêndido, de uma obediência fora do normal. Porque ele vem, ele fala assim, cara, eu estou ligado quem é você. Você é o Salvador do mundo. Essas coisas eram reveladas para os espirituais, porque a maioria do povo não entendeu, tanto é que mataram Jesus. Por que Jesus foi morto? Porque a política pensou assim, esse cara quer ser governador, vamos matar. Mas ele veio para fazer o reino do Pai na face da terra. E João já tinha percebido, mas João fala, quem sou eu, cara? Que isso, você que precisa me batizar. E Jesus deixa essa palavra para João, deixe por agora, porque assim convém cumprir toda justiça. E o que vocês estão fazendo hoje na vida de vocês é deixar cumprir a justiça de Deus na vida de vocês. Na vida de nós que já nos batizamos. Por quê? Porque é justo que por um caminho nós entrássemos ao céu. Esse caminho chama-se Jesus. E quando nós nos tornamos cristãos, por isso que eu aboli muito aqui do meio do nosso palavreado a palavra crente. Crente é uma coisa muito genérica. Você pode ser crente em qualquer coisa. Você é crente que isso é uma câmera que transmite para a internet. Você que está ao vivo aí, você está crente que está me vendo. Que tá indo. Mas o cristão é a pessoa que segue os passos de Jesus. E Jesus vai para o batismo do arrependimento. Aí perguntamos, precisava Jesus se batizar do arrependimento do quê? De nada, mas ele deixou o exemplo para nós. E é esse exemplo que nós temos que seguir. E quando Jesus, sendo batizado, versículo 16 de Mateus 3, saiu logo da água. A gente só sai da onde nós estamos? Dentro. Por isso que o batismo é por imersão. Amém? Amém. Amém. João veio, e Marcos 1,4 fala assim, apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Em Atos 19,4, Paulo fala, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Eu quero que entendamos nessa manhã, que o fato de não batizarmos crianças e hoje apresentarmos, e deu certo de termos uma apresentação hoje, é bem a cara do cristianismo. Porque a gente só se arrepende de atos feitos. Aí você percebeu na implicância espiritual, entrar um pouquinho só nessa veia, você percebeu na implicância espiritual que é você batizar uma criança? Ela não está arrependida, porque ela não teve do que se arrepender. Você já institui uma mentira na vida daquela criança. Amém? Parou já para prestar atenção nisso? A indução que você está fazendo? Em João, capítulo 8, 40 e tanto lá, que eu nunca fui muito de guardar as coisas.
eu sei o texto. Fala que o Senhor Jesus está na verdade e Satanás está na mentira. E todos que mentem se tornam filhos de... Quem mente torna-se filho de Satanás. Quem mente torna-se filho de Satanás. Você está vendo qual que é a diferença de obedecermos e seguirmos a Bíblia? E de seguirmos com... Aí você vai para Colossenses capítulo 2, versículo 8, que é um texto muito legal. Aliás, esse texto eu faço questão que vocês me acompanhem, por gentileza. Colossenses 2,8 fala assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? Você percebeu como que a sutileza dos homens, como que a sutileza das filosofias e das tradições humanas tentam nos tirar do caminho de Deus? E isso é coisa para se analisar na razão, não é no sentimento. Não é no calor do sentimento que a gente faz as coisas, é no calor da razão. Porque a razão vai te induzir a alguma coisa pré-determinada. Qual que é o acordo? Por isso que lá em Romanos capítulo 1 fala que aquelas pessoas que quebram contrato, Deus não está no meio daquelas vidas, porque houve uma quebra de contrato. E o nosso contrato chama-se Palavra de Deus. Aí vem os caras: não, mas a Bíblia foi escrita por homens, graças a Deus. Homens instruídos por Deus para deixar esse evangelho, para que haja justiça. Você entende? A cara da justiça é o mesmo evangelho para todas as pessoas. Você já pensou se a Bíblia fosse escrita por marciano e nós não entendêssemos a caligrafia? Nem sei se eles têm caligrafia, nem sei se existe marciano, né? Eu acho que... não vou achar nada. Mas você já pensou? Aí vai ler o bagulho. Ei, rapaz do céu. Você pegou... Você já tentou... Ler não dá, né? Mas você já pegou uma Torá na mão? Que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles começam a escrever de trás para frente. É a mesma coisa que não tivesse tradução. Pega o negócio, é só risco. Para nós é risco, para eles tá. É igual a nossa língua para eles. O cara falou: ih, rapaz, ainda mais, a língua portuguesa será que é das mais difíceis ainda, né? Por todas. Então o negócio está escrito e traduzido para nós seguirmos. Aí você percebeu quando nos induzem a fazer algo contrário à palavra? Aonde estão jogando as nossas vidas? E a Bíblia hoje é para ser analisada. Por isso que eu amo pregar o evangelho, porque não tem duas caras, é uma cara só. É o que nós estamos pregando, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vocês estão cumprindo a justiça de Deus na vida de vocês, porque estamos arrependidos. Muitas vezes, não arrependidos de coisas absurdas, mas arrependimento de não ter, ou arrependimento do pecado estar em nós. E hoje nós nos submetemos ao amor de Cristo em nossas vidas. E isso que faz a diferença. E você percebeu que o mundo está nos tentando fazer presa sua, quer dizer, captar a nossa inteligência por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, quando nós apresentamos o batismo por imersão, a pessoa adulta, né, e hoje uma pessoa adulta para mim, com 8, 9 anos, já estão adultos, né? Eu tenho recebido muitas famílias que as crianças querem se batizar. Aí eu pergunto: o que você acha, o pai e a mãe? Eu não faço nada por minha ideologia. O meu tempo, né, que não é muito tempo atrás, não é uns anos aqui. Então a gente só batiza de 12 anos para cima. Irmãos, desculpa. A coisa está tão avançada que criança de 7, 8, 9 anos já tem uma capacidade intelectual muito grande. É fácil, acende o fogo, põe a mão em cima. Ah, não, vai queimar, já sabe o que está fazendo. Pega um dinheirinho, pega uma notinha de 100 quando aparece na mão da gente e dá para a criança e fala assim: se ela for rasgar, você toma, não deixa. Então aquela criança não tem consciência das coisas ainda. Né? Que o golfinho está difícil nadar no aquário da gente, quando nadar não pode rasgar. Mas
Vocês entendem? Quando tem a capacidade de inteligência, nós não podemos mais negligenciar. E quando nós nos dedicamos a seguir os mandamentos de Cristo, o mundo não irá operar em nossas vidas, que é o que está acontecendo hoje com essas 4 pessoas e com a maioria de nós que estamos aqui, que já nos batizamos. Então, nesse momento, eu quero que fique claro que nós não estamos aqui para discutir se o que foi feito está certo ou está errado. Eu não estou aqui para julgar as atitudes passadas. Nós estamos aqui para fazer cumprir a palavra de Deus que nos ensina através de Jesus Cristo. Já vamos partir já para o batismo. Em Mateus 28:18 diz assim: chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos 16:15, disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? E hoje nós estamos assegurando a salvação dessas pessoas, propondo para elas o batismo em nome de Jesus. Não é uma tradição da comunidade, não é da placa, mas é do nome de Jesus que vocês estão se rendendo, e por isso a bênção do Senhor estará sobre a vida de vocês. Um texto em Romanos, capítulo 6, versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o versículo 3 de Romanos 6 que fala: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, somos batizados da sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Em Colossenses 2:12 está escrito: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Hoje, quando eu mergulhar vocês, morre a velha pessoa. Quando sair da água, sai uma nova pessoa em Cristo. Aí você fala assim: pastor, eu vou ficar mais feio ou mais bonito? Não, você vai ficar lindo como você já é. Vou trocar de time? Não, você continua torcendo para o time que você gostar. Só que as atitudes nossas vai ser pareada em Cristo. Amanhã alguém vai te afrontar e vai te desafiar. Aí você precisa lembrar de Cristo. O que Jesus fez? Jesus ficou quieto, deixou a ira daquela pessoa passar. Depois que a ira passou, a pessoa não queria matar mais ele, ficou amigo de todo mundo. Ou vamos um pouquinho mais além, né? Mesmo no momento da morte, ele ainda ora ao Pai, pede que perdoe todas as pessoas, porque as pessoas não estavam sabendo o que fazer. É esse evangelho que nós temos que estar dentro de nós.